Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Carreira em Doses. Eu sou Richelle Tamura, mentora de carreira e fundadora desse canal. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo para essa conversa super especial um casal incrível. A Juliana Sever, que ela é empresária no ramo da beleza há mais de 10 anos, é fundadora da Sever Clinic Beauty, é micropigmentadora. Ela é premiada, gente, por 8 anos já na cidade de Caieiras como a melhor micropigmentadora da cidade. Da região, né, na Da verdade, cidade. né, da cidade. Ela é dona de um método de crescimento, gestão e prosperidade. Ela vai falar com a gente um pouco sobre isso também. E o Bruno Reis, que é empresário também no ramo da beleza já há 7 anos, é sócio proprietário também da clínica Sever Clinic Beauty, é micropigmentador e a gente vai falar sobre isso, né, o quanto que é interessante, né, um homem nessa área também da beleza. E ele é professor, mentor de negócios e liderança também da área da beleza. Sejam muito bem-vindos. Muito Obrigado. obrigada. Prazer ter vocês aqui, gente. Prazer é todo nosso. Bom, pra gente começar essa conversa, eu sempre gosto de entender um pouquinho, né, a história de vocês, né, o que fez vocês chegarem até aqui e a gente vai pautando esse bate-papo nisso, né? Então, queria que vocês começassem a me contar um pouquinho. O que começou, quem que iniciou primeiro essa trajetória nesse negócio? Começou comigo. Antes de eu conhecer o Bruno, eu tive a oportunidade de fazer, né, um curso de sobrancelha e foi muito sem pretensão. As coisas aconteceram. Na época eu estudava para concurso público e fiz só para ter uma renda extra. E foi dando certo, uma pessoa foi indicando outra. Eu, sem marketing algum, acabei tendo uma agenda lotada. E aí chegou um momento que eu tive que decidir, né? Ou eu estudava para concurso ou eu me dedicaria à área da beleza, sobrancelha, e as minhas próprias clientes me incentivavam a fazer outros treinamentos, micropigmentação. E aí foi o que eu fiz. Então, quando eu conheci o Bruno, fazia 3 anos que eu já estava dedicando à área da beleza. E eu tinha os atendimentos na casa dos meus pais, e eu tinha uma vontade muito grande de sair e abrir um espaço que eu falava pra ele que eu queria um espaço mais profissional, né? E aí eu tinha feito já uma tentativa frustrada, 3 dias antes da minha inauguração no novo espaço. O dono do espaço fez toda uma questão lá, a gente teve um certo desentendimento e ele falou que ou eu pagaria um valor abusivo, né, que não estava em contrato, ou eu poderia pegar minhas coisas e ir embora. Eu já tinha feito divulgação, tudo. E aí eu saí, faltando 3 dias para a inauguração. Foi um momento de muita frustração, né? E eu voltei para casa dos meus pais fazer os atendimentos lá. E eu falo que o Bruno, ele é o meu trevo da sorte, né? Porque quando eu conheci ele, eu tive a oportunidade de alugar um espaço por conta do incentivo que ele me trouxe. E aí, a partir dali, tudo mudou, né? Então, eu vou deixar ele contar um pouquinho sobre esse início. E você, Bruno, na verdade, quando você conheceu a Ju, então você fazia outra coisa, Sim. profissionalmente. Total, nada a ver com a área da estética. Sou formado em TI, né? Uhum. Eu trabalhava com TI antes disso. Então, 5 anos na área do TI. E aí, eu acabei saindo da empresa que eu estava e queria ir para uma outra área. Porque eu sou bem ativo. Então, eu não estava mais me vendo ali atrás do computador. Então, procurei a área de eventos, queria trabalhar com a parte de organização de eventos, feiras, congressos, sempre me apaixonei por essa área. E aí foi quando eu conheci a Ju nesse meio tempo, eu estava finalizando a faculdade de eventos e eu a conheci, e aí ela estava precisando de alguém, porque ela ia descer, tipo, a gente começou a se relacionar, e ela falou assim, olha, eu preciso deixar isso mais profissional, porque quando ela atendia na casa dela, e o irmão dela comprou 2 pitbull. Então, pensa as clientes chegando, e ela fazia curso de estética de manhã. Então, ela chegava do curso, ela tinha que limpar a casa, porque o cachorro era pequenininho, tinha uns 4, 6 meses. Então, ele fazia xixi e cocô em tudo. Então, a cliente chegava, você tinha que limpar, porque não tem como passar no xixi e no cocô. E aí, eles soltavam, meus cunhados são umas bênçãos de Deus. Eles soltavam os cachorros. Então, a cliente descia, que ela atendia na varanda da casa dela. Então, a cliente descia a escada, dava de cara com o pitbull. E não é todo mundo que gosta, a gente sabe. Né? Hoje a gente tem os filhos desses pais. E a gente sabe que não é todo mundo que gosta. Então, eu falei pra ela, aluga algo no centro e eu te ajudo. Né? Você acha que dá pra pagar o aluguel? Ela falou, acho que dá. Falei, eu te ajudo. Eu não sabia como, porque eu tava no seguro-desemprego.
Tava fazendo Uber ali só para não ficar parado, né, até eu finalizar a faculdade, porque a área de eventos é uma área mais fechada, então não tem muito de estágio, né? Então, ou você começa ali num bar e conhece os promotores para poder entrar na área. Enfim, aí eu comecei e falei, ó, então eu vou te ajudar até depois eu vou para a faculdade. Ela falou, tá bom. Então a gente começou ali junto, eu fiquei na recepção nesse momento, porque quando ela mudou, era novembro para dezembro. E já é uma loucura para a área da estética, né? Sim. Então ela já tinha uma cartela de clientes. E aí, indo para o centro, aumentou ainda mais. E aí eu fiquei na recepção, fui me apaixonando por pessoas que já sabia, que não tinha essa noção, na verdade, né? Que eu gostava tanto de pessoas assim, eu acho que era mais técnico, né? Que eu sempre fui muito curioso. Minha mãe falou assim, faz informática, que acho que você vai gostar. Você sempre foi fuceiro e tem muito de computador, é muito fuçar, né? Então acho que você vai gostar. Eu fiz muito por indicação dela, mas não me encontrei na área. E aí, quando a gente começou a trabalhar junto, eu me apaixonei pela área da estética e fui me profissionalizando ainda mais. E até então, você só tinha tido experiências dentro do CLT. Só. Né? Não, nunca no empreendedorismo. Sim. Quando você encontrou ela e ela já estava nesse processo, nessa jornada de empreendedorismo, né, querendo ou não, passou pela sua cabeça incentivá-la a, de repente, desistir disso e entrar numa empresa como CLT, assim como você vinha dessa área? Em algum momento isso foi cogitado? Quando a gente se conheceu, quando ela falou que fazia sobrancelha, eu falei assim, tudo bem. Eu vou ter que sustentar essa menina. Eu falei, girando. Around, exatamente. Porque acho que a visão, acho que hoje mudou bastante, né? Mas a visão da área da beleza, tanto manicure, cabeleireira, design de sobrancelha, era muito como um bico. Sim, né? Então a pessoa tá fazendo um bico ali, e aí falava assim, tá, você faz sobrancelha, mas você trabalha com o quê? Nossa, então, escutei muito quando isso. ela falou que ela só trabalhava com sobrancelha, e eu falei assim, não, tudo bem, eu te ajudo. Porque assim, meu pai sempre incentivou minha mãe sempre incentivou meu pai. Sim. Então eu trouxe essa base de casa. Então eu falei assim, se é isso que você quer, eu te ajudo, mas eu sabia que algum momento ali eu ia ter que ajudar ela financeiramente. Foi por isso que eu falei assim, se você não aguentar pagar o aluguel, eu dou um auxílio. Mas quando que era o auxílio-desemprego, no caso, naquele momento. Né? Seria mais um Uber, né? Aí eu falei assim, quando eu comecei a trabalhar na recepção, que eu comecei a ver o faturamento, aí eu falei, nossa, aqui tem alguma coisa, né? Acho que aqui dá pra gente investir. Foi que aí a gente começou a ver um faturamento de 6, outro mês 7, 8, sempre escalando. 9, 10. E para 2 meninos, né? Tipo assim, eu trabalhei por 5 anos numa empresa de engenharia. Então, quando eu comecei a ver que coisas de um mês ela estava tirando em 5 dias, para mim eu falei, opa, temos um negócio aqui. Temos um negócio aqui. Foi aí que a gente... Muito interessante, eu queria fazer até uma pausa nesse momento pra gente comentar, porque assim, tem muitos casais, né, que às vezes a esposa, principalmente no marketing digital, né, o pessoal que começa a empreender, existe muita queixa, né, de que o marido não incentiva, não dá apoio e etc, né. E até a Valesca Bruzzi fala sobre isso, né? Você conhece, né? A gente segue ela e a Valesca, um beijo, Valesca. Então, até ela fala sobre isso, né? Que quando o marido dela foi incentivar ela, é quando realmente ele viu o resultado, né? E muitas vezes o começo é um começo muito solitário, porque até que as pessoas passem a acreditar em você, ela vai achar que é justamente isso, né? Você tá fazendo isso, mas você trabalha no quê, né? É um hobby? E, na verdade, quando você começa a apresentar e trazer resultado, aí as pessoas começam a realmente enxergar aquilo como um negócio e te dar mais credibilidade, né? E que bom que você começou a ver isso, assim, rápido, né? E começou a sacar rapidamente que ali tinha um negócio de potencial, né? E pra mim, no lado de cá, o incentivo dele foi essencial. Quando eu tive alguém me falando, vai, e qualquer coisa eu estou aqui... Sim. Eu falei, nossa, era só isso que eu precisava, sabe, assim, desse apoio, desse incentivo. Porque, por outro lado, o meu pai, por amor
e por querer me preservar mesmo, ele falava, filha, não vai, fica em casa, porque aqui você não paga aluguel, aqui você não paga água, luz. Então, e se der ruim, né? E se as pessoas pararem de fazer sobrancelha? É uma responsabilidade muito grande. Então, ao mesmo tempo que o meu pai, ele queria me preservar, de uma certa forma, isso limitava o meu crescimento. E quando o Bruno falou, vai que qualquer coisa eu te ajudo, ainda que na cabeça dele ele pensava, nossa, eu vou ter que ajudar. Ou como que eu vou ajudar, né? Ainda que tivesse essa questão, para mim foi o essencial, foi o romper mesmo. Você ter uma pessoa do seu lado que fala, eu estou com você, qualquer coisa, você pode contar comigo, faz toda a diferença. É isso que eu falo muito nas transições de carreira, né? Porque é justamente isso, quando a gente vai fazer uma transição de carreira, normalmente a família, para querer preservar a gente, para querer não frustrar, né? Para querer que a gente não se frustre, eu até já falei isso num episódio, eles mesmos já te frustram primeiro falando que não vai dar certo, né? Para tentar evitar um sofrimento futuro. E na verdade, muita gente já deixou de fazer coisas e hoje poderia estar muito bem justamente por isso, por não ter dado esse passo, por não ter tido esse incentivo. Então, de fato, é muito legal você trazer isso e reconhecer isso, né? Porque talvez se ele tivesse te desincentivado, hoje a história seria totalmente outra. Com né? certeza. Né? Eu acredito que, tanto no empreendedorismo quanto na transição de carreira, como eu posso dizer, é mais solitário, né? É a sua decisão ali. Então, às vezes as pessoas podem, mas eu vou esperar alguém me incentivar, tanto para começar a empreender, quanto para mudar de carreira, né? Hoje a gente vê na área da beleza muitas alunas falando hoje, eu quero fazer o curso de alongamento de cílios, mas eu vou fazer nos finais de semana como bico até dar certo. Só que a gente sabe que vai chegar um determinado momento que, se ela não focar 100% na área da beleza ali, no alongamento de cílios, ela não vai conseguir desenvolver aquilo. Porque foi quando a Juliana decidiu sair da casa dela, assumir um aluguel maior, contratar a equipe depois para conseguir crescer. Então, são decisões solitárias, né? Então, às vezes, você pode dar sorte de encontrar alguém que te incentive, ou não. Por exemplo, hoje, na família, a gente não tem ninguém que empreende próximo, assim, falar assim, não, vai que vai dar certo. Para ter uma referência, né? Exato. Então, pra gente, é como se fosse isso, a transição de carreira solitária. Porque eu e a Juliana é totalmente solitário. Vamos mudar de espaço, vamos investir. A gente estava até conversando, né? A gente está querendo expansão para São Paulo. Eu super apoio. Só que tem sempre uma série de coisas que a gente precisa avaliar, que às vezes a pessoa que não tem coragem para isso, ela vai falar assim, mas é muito trânsito, mas o aluguel é maior, mas tem muita gente grande lá já, e vocês ainda são pequenos. E se a gente pensar assim, a gente nunca consegue dar esse passo. Né? Exatamente. E essa questão do incentivo, eu vejo como um bônus mesmo. Porque isso que o Bruno falou chama atenção para esse ponto. Quantas pessoas hoje não estão frustradas porque não tiveram incentivo e não fizeram, né? Então, a gente não pode esperar esse incentivo. Se tiver, maravilha. Mas se não tiver... mas não é fácil também, né? Porque aí tem que ter muito a questão da autoconfiança muito forte, né? A pessoa precisa, ela precisa ter muito, assim, certo aquilo que ela quer e os passos que ela vai dar precisa estar muito bem determinado. Às vezes ela não tem um incentivo de uma pessoa que está perto. E aí, por isso que ela busca, por exemplo, a mentoria. Sim. Porque aí, de repente, a opinião de um profissional ou a ajuda de um profissional para te conduzir também vai fazer esse papel, né? Porque às vezes dentro da sua família você não consegue e aí você paga para ter um incentivo, né? É bem isso, né? Então, e aí por isso que hoje em dia as pessoas buscam muito também mentores, e você também já fez várias mentorias que eu sei, né? E a gente vai conduzindo isso para ter também outros conhecimentos e outras pessoas que apostem no seu potencial, porque às vezes a única coisa que a gente precisa é justamente isso, né? Alguém que acredite em você, para você poder ali liberar ali realmente todo o teu potencial. Né? E eu vejo até um pouquinho além. Eu acredito que esse processo ele tem um benefício muito maior que aumenta a nossa segurança, que é o direcionamento. Sim. Né? Então, além do incentivo, é aquela... eu sei o que eu tô fazendo, eu sei pra onde eu tô indo. Eu acho que isso também é muito confortante, né? Sim, quando você começa a empreender, por exemplo, ou você vai mudar de área, é o medo do desconhecido,
né? Como que será que é lá do outro lado? Então, quando você tem uma pessoa falando, olha, esse o caminho, você fala, Sim. ufa, Tem acho que isso traz um conforto. tem alguém te guiando, né? E aí, quando vocês começaram, então, que você estava na recepção, até então só a Juliana que atendia e você na recepção, não tinham outros funcionários nesse primeiro momento? Não, foi uns 3 primeiros meses, não. Aí depois a gente contratou uma parceira. Muito rápido até, né? 3 Sim, meses. pra manicure. Tá. Porque acho que desde o começo a gente já começou a ver aquilo como um negócio, não como um bico. Então, ó, a partir de agora isso aqui é uma empresa. Por mais que seja pequena, é uma empresa. Então, o que a gente precisa fazer com os locais que a gente tem e monetizar esse espaço? Sim. Então, se esse espaço está livre, a gente está tomando prejuízo. Porque se ele tivesse renda entrando ali, a gente conseguiria mais caixa, e mais caixa a gente consegue investir mais e crescer. Tá. Então, E desde aí, o começo, isso. vocês precisam desenvolver uma outra habilidade que já entra, né? Que é a habilidade de gestão de pessoas, né? Desde essa contratação já foi assertiva ou foi Não, meio a desastrosa? primeira foi boa. A gente deu sorte. A primeira a gente deu sorte. Foi uma mega cena. A gente tem até amizade com ela hoje. Ela acabou saindo porque ela queria ir para o CLT, ela queria uma segurança maior, porque na área da beleza não é contratação de CLT, né? É mais parceria em cima lei salão parceiro, então a pessoa tem o MEI dela e ela presta serviço para o nosso CNPJ. Então, aí ela quis algo mais fixo. Certo. E por fim ela viu que fazendo unha ela ganhava muito mais do que no fixo, e o fixo ela trabalharia muito mais. Ela ia trabalhar num hospital, se não me engano, ela ia folgar um dia na semana e era por escala ainda. Então, tipo, nunca tinha dia certo que ela ia folgar, poder estar com a família dela. E na área da beleza, domingo e segunda é certeza que ela estaria com a família. Sim, com certeza. Mas aí teve essa primeira pessoa, ela ficou quanto tempo com vocês? Ela ficou em torno de 1 ano. Foi até que bastante tempo. É porque foi mais ou menos essa transição. Desse primeiro espaço, era uma salinha bem pequenininha mesmo. E aí, coisa de 1 ano, a gente precisou mudar. Aí a gente foi pra uma casa. Tá. Era um salãozinho ali que a gente tinha nem 20 metros quadrados. Só que assim, ela era uma parceira de um serviço que a gente não prestava. Então, ela fazia unha. O que realmente foi uma questão pra gente foi na nossa primeira contratação de uma menina pra fazer sobrancelha. Porque até então, só eu fazia sobrancelha. E agora eu tinha que treinar. Aí, esse foi o primeiro desafio. Aí, depois, toda a estratégia para passar as clientes para essa outra pessoa. E foi quando começou a me dar aquele frio na barriga de... E agora? Eu não sei ter um time. Eu não sei liderar. E me bateu um desespero, assim. Que foi quando eu comecei a buscar o autodesenvolvimento. Foi punk. Foi muito difícil. E nesse momento, você já começou a se afastar um pouco dos atendimentos para ficar mais nessa gestão? Ou você continuava atendendo na mesma frequência? Continuava atendendo na mesma frequência. E assim, ela me acompanhava, né, e ia vendo eu fazer os atendimentos. Ela já tinha sido minha aluna, então ela já sabia todo o passo a passo. Mas eu não consegui diminuir o atendimento. Eu fui conseguir diminuir meus atendimentos depois de uns 3 anos. Demorou. Que foi mais ou menos na época que a gente fez a mentoria da Star. Sim. Muito legal. E hoje tem quantos funcionários na empresa? Hoje nós estamos com 10. 10? Não, aumentou. Se não me engano, são 12. Não, eu acho que são 12 contando com a gente. São 12. E quais são as áreas que vocês atendem ali? Quais são os serviços, né? Tem toda a parte de sobrancelha, a gente faz tudo de sobrancelha, a parte de alongamento de cílios, curvar os cílios, micropigmentação labial, harmonização, alongamento de unha, estética corporal, estética facial. Estética avançada. Mega clínica mesmo, muito legal. E em que momento você decide fazer o curso para realmente atuar como micropigmentador e de fato entrar nesse... Foi na dor. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de deixar o cliente na mão. Então, o cliente para mim é muito importante. E essa menina que estava sendo treinada para a sobrancelha, a gente deu treinamento para ela de cílios. Eu participei do treinamento de cílios porque eu ainda estava na recepção. E aí eu queria aprender para poder vender. Então, eu precisava saber a forma técnica, às vezes o cliente vem com dúvida. E aí eu fiz o treinamento e aí ela
fez a primeira modelo. Aí ela demorou coisa de 4 horas e, tipo assim, não finalizou. Aí a modelo foi embora, teve que voltar outro dia. E aí no outro dia ela ficava, treina você. Aí aquilo começou a me deixar com raiva. Eu falei assim, olha, o certo seria você, é sua modelo. Se você não quiser, você fala que eu atendo, eu termino ela, não tem problema. Mas eu preciso que você seja sincera e você fale. Ela, não, é só pra você treinar um pouquinho. Aí ela começou e aí ela desistiu no meio. Ela falou, olha, eu não consigo, não quero mais. Não gostei. E aí eu fui, sentei lá, finalizei. E... Então, mas você já sabia fazer pra finalizar? Não, ele participou do Eu treinamento. passei do treinamento técnico só. Só que- teórico, né? Só teoria. Porque assim, como o intuito não era fazer ele ser um extensionista, então ele participou de toda a parte teórica e eu não Pra ele aprender fiz a ele vender, treinar. basicamente. Porque antes de atender modelo, você treina, né? Enfim, tem os materiais que simulam um cliente. E ele não treinou. Só que ele já tinha visto tudo como que era. Ele falou, não, tá bom, então eu vou finalizar essa modelo. E ele finalizou, assim, lindamente. Lindamente. Teve uma prática... teve uma prática impecável. Nossa, que Foi interessante. impressionante. Aí ele falou, nossa, gente, eu acho que eu tenho facilidade com isso. Mas foi muito por acaso. Isso tem alguma proximidade com a parte de tatuagem, por exemplo? A micropigmentação? Tem alguma coisa a Não, ver? isso daí eu comecei no alongamento de cílios. Ah, tá. No A alongamento. micropigmentação veio depois. Tá. Isso foi no alongamento de cílios. Aí a gente agendou outros modelos, eu atendi, e aí começou. Aí montaram minha agenda, por acaso. Por acaso, Começou tive uma... a fazer, agora você já tem agenda, querido. Por acaso, tive uma agenda de alongamento de cílios, comecei a atender, e aí começou a vir demanda de microlabial, e a agenda da Ju, como ela é muito boa na naturalidade, aí começou a sempre vir muita gente para ela não dava conta. E micropigmentação, tem que tomar cuidado, e as parceiras que a gente tinha ali, eu via que não tinha todo esse cuidado. Então, não estavam aptas ainda a serem treinadas, a participarem de cursos e tudo mais. Porque assim, quando eu comecei a atender, eu fazia tudo sozinha. Então, eu fazia limpeza de pele, eu fazia alongamento de cílios e eu fazia micropigmentação de sobrancelha e labial. Então, conforme a agenda foi crescendo, eu fui delegando. Então, primeiro foi os cílios. Aí, eu ensinei a menina que não quis e o Bruno começou a fazer os cílios. Depois, falei, limpeza de pele já não tem mais como. Aí, o Bruno foi se especializar, fez treinamento de limpeza de pele para começar a atender. Então, eu fui delegando. E aí, chegou a hora da microlabial. Falei, não consigo, né, mais atender. Minha agenda de sobrancelha, ela já estava ali tomada. Uhum. E aí, foi quando o Bruno foi fazer um curso de formação. Aí, ele fez um curso básico, depois ele fez especializações para assumir essa demanda. Muito bom, muito legal. E assim, gente, se eu perguntar para vocês hoje, assim, qual que é o maior desafio que vocês sentem nessa parte de gestão de pessoas? O que vocês diriam? Nossa. Olha, fidelizar mesmo o parceiro, o colaborador, porque em algumas áreas a gente ainda tem um gap de um turnover alto. E quando eu converso com o pessoal que tem clínica de estética, da área da beleza mesmo, salão de beleza, é uma dor frequente, né? Principalmente as pessoas que são técnicas. Por quê? A maioria, vamos pegar, por exemplo, estética facial e corporal. Hoje, o meu business é principalmente de sobrancelha, né? Eu tenho uma clínica, só que lá a gente é muito forte em sobrancelha. E aí eu tenho esses outros serviços, só que não é o que eu sou especialista, né? Então, por exemplo, os atendimentos, eles são limitados, porque eu não coloco lá todos os procedimentos que eu poderia, por exemplo, de corporal, né? Eu coloco o que tem mais a ver, assim, com a clínica voltado mais para relaxamento, enfim. E aí, a pessoa, ela é treinada dentro, né, da nossa proposta, e ela aprende, e daqui a pouco ela já quer sair porque ela quer abrir o negócio dela. Uhum. E também, eu acredito que nessa parte de estética tem uma questão, assim, de... Às vezes ela quer trazer também outros procedimentos que a gente não tem, só que a gente não tem esses treinamentos hoje lá. Eu acho que esse pode também ser
motivos, assim, a pessoa que gosta muito do corporal, por exemplo, ela quer fazer criolipólise, usar outros aparelhos, outras tecnologias que hoje não é o nosso foco, emagrecimento, né? Mas o principal é isso, a pessoa vem, se desenvolve e quer abrir o próprio negócio. Então, assim, eu acho que essa é uma dificuldade de fazer a pessoa querer crescer com a gente. Porque a gente sabe que não é fácil, né? É um mundo de ilusão, esse negócio de vou ter o meu próprio negócio. Muitas vezes, até dentro de mentoria, eu vejo que tem parceira minha que ganha mais do que dona de estúdios próprios, né? Então, eu sei que tem essa questão mesmo da vaidade, um pouco de ilusão. Às vezes é um sonho, tudo bem, mas às vezes é vaidade. E aí, a pessoa que quer abrir o próprio espaço porque tem a visão do dinheiro, não, eu quero ganhar dinheiro. Às vezes, se ela trabalhar comigo, ela vai ganhar mais. E eu não consigo, às vezes, compartilhar isso, sabe? Assim, fazer ela enxergar essas possibilidades. Então, na minha opinião, eu acho que essa é a maior questão, que as pessoas, elas vêm, elas são atraídas para dentro do negócio, muitas vezes por admirar. Eu e o Bruno, já teve pessoas que falaram, tipo, nossa, eu sou fã de vocês, eu quero trabalhar com vocês, porque eu sou fã de vocês. Não quero nem saber quanto que ganha, eu quero estar perto. Já aconteceu. E depois ter essa ambição. Tanto que a gente trouxe para os nossos contratos uma cláusula de não competição, porque é nesse momento que a gente acaba eliminando essas pessoas que já vêm com essa intenção. Eu quero entrar para aprender e sair. E abrir o meu negócio. Então, a gente tem uma cláusula que a pessoa que entra, ela fica 2 anos sem poder atender no raio de 10 quilômetros. E aí muitas pessoas falam, então acho melhor não. Então, foi uma forma da gente filtrar. Tá. Mas, ao mesmo tempo, você também tem um trabalho que você ajuda empreendedoras também a modelar o teu negócio e também crescer. Crescer, né? Exatamente. Aí é o que eu falo. Quem quer entrar lá para aprender, sair, abrir seu negócio, não vem como parceira, vem como mentorada. Sim. Que eu vou te ensinar, né? Então, tem essa questão. Lá, e assim, eu já vi pessoas que não prestam esse tipo de serviço para quem é da região, porque tem medo da concorrência, né? Eu vou ensinar minha concorrente, eu não tenho isso. Todo mundo que vem para minha mentoria, eu vou ensinar com o maior prazer do mundo, porque eu acredito sim que tem espaço para todo mundo, mas como dona de uma empresa, eu sei o quanto que é difícil quando você treina uma pessoa, desenvolve, essa pessoa sai. Então, por isso que a gente filtrou quem já vem nessa intenção, porque é tempo, né? Então, sim, a técnica, tempo, isso é complicado. Mas a pessoa que vem já com o intuito de desenvolver o seu negócio, a gente tem o método CGP, que é o método de crescimento, gestão e prosperidade. Então, a gente fez aí um compilado, nós já investimos aproximadamente R$200 mil em treinamentos técnicos e principalmente de desenvolvimento e gestão, né, e mentorias, enfim. Então, a gente fez um compilado onde a gente ensina como que você vai estruturar os principais pilares do seu negócio e como que você vai fazer esse negócio crescer e se desenvolver. Então, por exemplo, numa contratação, muitas vezes o turnover ele não é a questão da pessoa, às vezes é a questão do processo. Você não tem um processo, aí você acha que a pessoa não está desenvolvendo e você quer mandar a pessoa embora. Mas, na verdade, às vezes é porque a pessoa entra e fica perdida lá dentro. Então, só um exemplo, assim, né? Então, a gente tem esse treinamento que a gente desenvolve e ajuda os empresários. E a gente já tem aí várias pessoas que já participaram e tem o crescimento realmente ali garantido, né? Que ela já mostrou pra gente. Teve uma empresa que ela saiu de um faturamento de 10, 12 mil para 40. Olha que bacana. Uma farmacêutica. Ela é da área da estética. E aí meses, foi questão de menos de 3 meses. Foram 2 meses, ela saiu de 10, 12 mil para 40 mil. Então, a gente sabe que funciona. Muito, muito bom. E esse método você desenvolveu a partir do conhecimento que você foi adquirindo nas mentorias e das coisas que você aplica também já no teu negócio. Exatamente. Certo. E qual que é a faixa etária de profissionais que trabalham com você hoje? De idade? É uma média ali de 25 anos. Uns 25, 26. Porque isso também é uma coisa que eu acho que mudou bastante, né? E muito em virtude das redes sociais, né?
dos modelos que a gente tem por aí, como a gente estava comentando antes de começar, da Natalia Beauty, né, da Boca Rosa, de outras influencers muito jovens, né, que começaram nessa área da beleza, da estética, da maquiagem, etc., e que hoje incentivam muitas meninas realmente mais jovens a iniciar esse processo, porque pelo menos, sei lá, alguns anos atrás, né, eu não sei se eu contei pra vocês, mas o meu primeiro emprego foi no salão de cabeleireiro. Meu primeiro emprego foi no salão de beleza. Eu ia pra essa área da estética também, era uma vontade minha. Mas aí eu descobri que eu não tinha o menor talento pra isso. Eu vou contar uma passagem daqui a pouco. Mas enfim, aí eu percebo que naquela época as pessoas que trabalhavam comigo eram muito mais velhas. Eram muito mais velhas. Então, eu entrei como assistente de cabeleireira, então eu lavava o cabelo, fazia banho de creme, que a gente falava na época, né, que é hidratação, mas a gente chamava de banho de creme lá no interior, e fazia isso, e eu era novinha ali, estava na escola de manhã, trabalhava à tarde, no terceiro colegial, mas as pessoas que trabalhavam mesmo como manicure, né, como cabeleireira mesmo, já eram pessoas bem mais velhas, assim, e hoje a gente vê um movimento bem o contrário. Eu faço meu alongamento lá em Caraguá, né, e a mocinha que faz meu alongamento é super novinha, e arrasa, entendeu? Então, assim, a gente vê que esse movimento também tem acontecido das pessoas mais jovens entrarem nesse processo, né? Sim. Então, é muito em virtude dessas influências, você acha? Com certeza. Acredito que pode ser, Com né? certeza. Hoje você vê que tem pessoas jovens, milionárias, trabalhando com a internet, né? Com o celular na mão. Então, querendo ou não, isso acaba lubridiando muito as jovens, né? Elas acabam querendo algo que parece ser fácil, mas que na verdade a gente sabe que não é tão fácil assim, não é tão simples assim. Mas a própria internet, não só influencers, assim, mas a própria internet, ela já vende uma ilusão em todos os aspectos, né? Trazendo assim para o mundo dos negócios, é isso de que ter uma empresa é fácil. Só que quando você tem, você vê que não é. Eu estive num churrasco nesse fim de semana, e aí uma cliente nossa compartilhou. Ela falou, gente, eu trabalhava no banco e eu reclamava tanto, eu achava que era tão difícil, até eu sair e abrir o meu negócio. Hoje ela trabalha com o Mercado Livre de casa. Mas ela falou, é muito desafiador, porque antes eu acordava e eu tinha quem falasse pra mim o que eu tinha que fazer. Sim. Quais são as minhas demandas, me direcionando. Ela falou, agora eu tenho meu negócio, se eu não fizer, ninguém faz. Muitas vezes eu falo, meu Deus, e agora? Por onde que eu começo? Qual estratégia que eu aplico? Então, é diferente, né? Sim. E ela é super jovem, inclusive, ela tem 21 anos. Então, eu acredito que sim, a internet, ela interfere muito e ela traz uma ilusão de que tudo é mais fácil e que é perfeito e não é. Seja relacionamento, seja empresa, seja um emprego, acho que toda essa questão. Eu não colocaria que seja difícil, mas tem seus desafios. Né? A gente sabe muito bem que todos os desafios, e principalmente na área da beleza, a gente vê pessoas hoje fazendo alongamento de cílios e ganhando muito que alguém que acabou de se formar em engenharia, por exemplo. Sim. Então, a pessoa fala, putz, em um final de semana eu aprendo, em 2 dias eu aprendo, e vou estar ganhando mais do que pessoas que estão 5 anos, fora o investimento, tanto da faculdade, quanto condução, tempo alimentação, também, né? Tudo, e tempo, né? Então, as pessoas, elas vão muito por essa área, e aí vão muito disso, tipo, nossa, a Ju, ela conseguiu conquistar a casa dela, o carro, a clínica, tem gente trabalhando com ela. Então, as pessoas veem muito o mundo da Disney, só que não vê a parte ruim da coisa, que você tem que estar ali realmente estudando para mais, chegando em casa, você tem que fazer tarefas que no seu dia a dia você não consegue, porque se você for, tipo assim, vou colocar mãos, você não vai ter valor. Então, tipo, você preciso pagar pessoas. Então, toda a receita que tá entrando na empresa, você tá pagando outras pessoas para fazer, o seu prolabore em si, ou o caixa da empresa vai ficar comprometido. Então, você precisa fazer mais com as mãos que você tem. Sim. Então, por um determinado momento, eu e a Ju, a gente ficou ali, pandemia mesmo, era o dia inteiro gravando curso online, editando, postando e ainda fazendo alguns atendimentos. Quando foi dando uma liberadinha, ia mesclando os dois. E impactou muito para vocês a pandemia? Até que não. Menos do que a gente pensou. Quando veio lá lockdown, bateu o desespero. Mas a gente ficou só 15 dias sem atender. Que foi o tempo da gente gravar e editar e lançar o curso online.
E aí as clientes falavam, não tem problema, eu vou. Então a gente atendeu. Eu acho que não impactou Ilegalmente. tanto, porque a cidade onde a gente tem a clínica é uma cidade de dormitório. Né? Agora que tá, de um tempo pra cá, foi liberado, subir prédios e tudo mais, e aí tá indo, desenvolvendo muito agora. Então, na pandemia, muita gente que trabalhava para São Paulo acabou ficando em casa. Então, mulher em casa, sem ter o que fazer, arruma. Então, preciso arrumar minha sobrancelha, preciso dar um jeito no corpo. Então, a gente foi ali atendendo, porque por mais que já estava liberando algumas coisas, muitas empresas ainda ficaram home. Então a pessoa tava lá, enquanto ela tava fazendo sobrancelha, ela tava com o fone de ouvido aqui, tô numa call aqui, espera um pouquinho. Aí respondia um pouco. Já aconteceu comigo, eu tava fazendo alongamento, falou, daqui 20 minutos eu preciso parar, e aí você me deixa na sala sozinha, que eu vou entrar numa reunião e depois a gente volta. Então a gente foi se adaptando. Muito bom. E hoje você tem assim um cargo específico na sua empresa? Lá você já tem essa questão do organograma? Existe uma relação de hierarquia entre vocês dentro da empresa? Sim, nós já temos já. O Bruno, ele fica responsável por toda a parte de relacionamento e treinamento do time, né? Eu fico só com a parte do treinamento técnico, de estética e sobrancelha, e toda a parte administrativa. Então, tudo que é relacionado ao financeiro, como nota fiscal, jurídico, contabilidade, é comigo. E com o Bruno é toda a parte, o sucesso do cliente, pós-venda, venda, comercial, fica com o Bruno. Atualmente, eu peguei um setor que era dele, que é o setor de marketing, né? Era do Bruno, mas aí eu trouxe para mim por conta da demanda do comercial. Começou a intensificar muito, e aí eu trouxe para mim. Mas, assim, o meu foco lá mesmo é mais administrativo, financeiro, essa parte. E como que vocês administram essa relação, assim, profissional e pessoal? Já teve algum momento de conflito em relação a isso? Muitos! Não, né? Não, imagina. Olha, de começo, tinha muito. Até no começo do relacionamento, porque foi algo muito intenso. A gente se conheceu em agosto, em setembro a gente começou a namorar, em outubro ela mudou pro centro, e final de outubro eu comecei a trabalhar com ela. Então a gente mal se conhecia, A gente mal se conhecia, a gente só não se viu a primeira semana. Depois disso a gente se via todos os dias, e depois de 2 meses a gente estava se vendo todos os dias e trabalhando junto. Nossa. Então, foi algo muito intenso, e a Ju, ela é dominantona, né? Então, eu também sou dominante, então batia muito de frente, dava muita faísca. E o que ajudou foi quando a gente fez um treinamento de perfil comportamental, e aí, justamente por conta de demanda da empresa. Falei, a gente precisa entender mais sobre pessoas, porque é em cima da quando começa a doer que a gente procura o médico, né? Sim. Então, começou a doer bastante, e aí a gente foi atrás, e aí no treinamento, quando ele falava do dominante, eu olhava pra cara dela e falei, nossa, tô entendendo. todinha. E aí eu comecei a respeitar mais o momento dela, porque ela era muito mais introvertida. Então quando chega em casa, eu sei respeitar. E eu sei também que ela é workaholic. Então não adianta eu chegar e falar, olha, a gente não vai falar de trabalho em casa, porque isso não vai rolar. E assim, eu fui me adaptando e ela foi me adaptando a mim também. Eu era muito mais influente, então gostava de sair. E ao momento ali, ela foi se desenvolvendo por conta de mim, porque ela não gostava de nada. Tipo, network, esquece. Aí eu já sou muito... Eu já sou muito do network. O meu dominante, eu acho que ele não é, assim, do natural. Eu acho que foi quando eu tive as responsabilidades com a empresa que ele subiu muito. Né? Porque eu não tinha escolha, eu tô na frente de um negócio, você tem que executar. Sim, né? Então eu acho que aconteceu muito isso. Porque eu sempre fui muito mais introvertida. E aí, quando a gente começou a estudar, pra mim foi uma surpresa. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, eu não imaginava, assim, né, o meu perfil. E o Bruno, voltando, né, pro começo da nossa conversa, ele trabalhou 5 anos na frente de um computador.
né? Então ele trabalhava lá com informática. Só que quando eu conheci ele, o que me chamou a atenção era isso. Ele era, assim... Super extrovertido, cheio então, dos amigos. Do perfil do TI mesmo, né? Não, nada do TI. Nada. Então, quando ele começou a trabalhar comigo no estúdio, né? As clientes amavam ele, porque chegava e ficava batendo papo. Eu fazia o atendimento, tinha cliente que não queria ir embora. Ficava lá na recepção, conversando com o Bruno, porque ele é super comunicativo. E aí, foi isso também que fez ele se apaixonar, porque foi a primeira experiência que ele teve com gente. E isso é muito do perfil dele. Ele é influente, assim, direto. Ele tá lá com as meninas na recepção, tomando um cafezinho e conversando. Enquanto eu tô na sala, fechada lá na frente do computador, a mil. A gente recarrega a energia de forma diferente. E aí, entender o nosso perfil fez a gente se dar muito melhor e se respeitar. Muito bom. Análise de perfil comportamental é uma coisa que eu aplico bastante, inclusive em casais também, né? Porque mesmo que não trabalhem juntos, mas assim, ajuda as pessoas a se conhecerem melhor, a terem empatia, né, um pelos outros, e a entenderem que muitas vezes a pessoa, ela tem determinada atitude, não é porque ela quer te atingir ou coisa do tipo, mas é porque é a forma que ela enxerga o mundo, né? Para ela, talvez aquilo não faça o menor sentido e para você seja o fim do mundo, né? Então, assim, a análise de perfil, ela ajuda bastante mesmo nisso. Não só, obviamente, né, para casais, mas também para entender os colaboradores. Olha, né, eu acho que não só colaboradores, nem só casais, acho que todo mundo tinha que fazer. Sim. Porque isso você vai trabalhar a sua inteligência emocional. Você entender que não é tudo do jeito que você quer. A síndrome de Gabriela, eu sou assim, nasci assim. Então, não, você precisa realmente se entender. Porque foi aí que eu comecei a me entender e, sabe, opa, tô influente demais. Essa não faz parte da minha tarefa, eu preciso voltar. Então, dá uma segurada. Então, o que eu faço hoje? Além de ser influente, eu tenho déficit de atenção muito alto, a dislexia. Então, se eu ficar, igual que você foi ver a filmagem depois, que eu tô meio assim, porque eu fico prestando atenção em tudo. E às vezes não é porque eu tô ali que eu não tô escutando aqui. Então, o que eu faço? Hoje eu preciso focar no comercial, eu tranco a sala, ponho meu fone de ouvido para não escutar nada, e aquele vai ser meu mundo. Aí, quando eu entro em foco, vai que vai. Mas eu acho que a pessoa precisa se entender, porque se você não se entende, o seu subconsciente vai te sabotando. Sim. Inclusive na área de vendas, né? Você aplicar análise de perfil comportamental para fazer a tua comunicação de vendas é muito legal. Porque para você vender, por exemplo, um procedimento novo, olha, isso é algo inovador, nunca ninguém fez, você vai ser o primeiro. Um analítico, planejador não vai comprar isso. Exato. Um dominante vai. Exato. Um executor dominante vai falar, poxa, é pioneiro, é comigo, né? Porque ele gosta de risco, aceita desafios, né? Agora, se você vai vender para um analítico, você precisa mostrar dados. Você precisa mostrar para ele quantas pessoas já fizeram com sucesso, como que é o processo YZ, enfim, para e passo ali, você tem que mostrar tudo. Para o dominante, ele quer saber só do resultado, ele não quer saber que ferramentas você vai usar para chegar lá, ele quer saber qual o resultado que ele vai alcançar. Então, eu já trabalhei, inclusive, com algumas empresas ajudando a montar essa comunicação de vendas direcionada para cada perfil comportamental e como que o vendedor consegue também identificar na hora da conversa, por pequenas palavras e frases que a pessoa traz, você consegue identificar um pouco qual é o perfil dela para você usar essa linguagem no momento certo. É muito bacana. Sim, você vê que o dominante, geralmente, ele já vai até no áudio. Ele tá com... Não, quero escrever nada, é rápido, é foco. E aí, se você demora muito, ele já fica irritado, já vai para outra pessoa. O dominante já vem logo. Qual é o preço? Que dia você tem? O influente já tá querendo conversar. O estável, você já tem que passar mais segurança. Sim, o passo a passo, vai ter intercorrência, não vai. Olha, o seu produto vai chegar assim, assim, assim. Então, dependendo do que você vai vender. E conforme já traz dados. A mentoria é bem assim também. Quando você vai vender para um dominante, ele já quer saber o preço, que dia que começa. O estável, planejador, já quer saber o que a gente vai ver em cada sessão, quais são as ferramentas, tal. E aí também vai muito de como a gente se posiciona também, porque aí você tem que se adequar à linguagem, né, para atender todos esses perfis, né? Muito legal, gente. Olha, o tempo passou muito rápido, o nosso bate-papo foi muito interessante, assim, eu tenho certeza que trouxe aí muitos insights para quem está nos ouvindo, nos assistindo. E para a gente finalizar, eu sempre faço um bate-bola aqui com vocês, e assim, é a primeira vez que eu estou fazendo com 2 convidados, gente. Então, eu vou perguntar para vocês aqui um livro que marcou vocês. Se os 2 quiserem falar um livro diferente, ou se é o mesmo,
Fala pra mim Tá. que vocês podem deixar de recomendação para os nossos... O meu é Hábitos Atômicos, que mudou a minha vida. Do que ele fala? Ele fala da parte de você implementar novos hábitos dentro da sua rotina. Então, tem uma parte do livro que fala sobre empilhamento de hábitos. Porque pra mim, você vai fazer aquilo todo dia e depois de certo tempo, aquilo vai se tornar um hábito. Eu fiz e não se tornou. Então, eu comecei a empilhar, que seria assim. Então, eu vou acordar, exemplo, eu precisava arrumar a cama, que eu não arrumava a cama, era bem desorganizado. Então, eu vou acordar, vou tomar meu banho, vou me trocar, após eu me trocar, eu arrumo a cama. Então, eu fui fazendo um passo a passo, e nesse passo a passo, aí sim eu consegui implementar aquilo. E aí, depois que eu arrumo a cama, eu lavo o quintal. Depois que eu lavo o quintal, Você eu tomo cria uma meu café. rotina, né? Exatamente. Porque aí você fala assim, eu preciso arrumar a cama todo dia. Se você só colocar isso, só escrever, não vai acontecer. Porque não tá no seu natural, você não tá acostumado com aquilo. Então... O livro traz essas Traz. informações. E você, Gil? Como fazer amigos e influenciar pessoas. É o que você precisava, né? Exatamente. Justamente por ter o influente baixo, né? Através desse livro, eu consegui ter comportamentos mais intencionais. Então, entender o que é importante para outra pessoa fez com que facilitasse essa minha relação interpessoal. Muito bom, muito legal. E um mentor ou pessoa que te inspirou? Eu sei que você já participou de várias mentorias, já teve contato com vários mentores, mas você podia citar uma assim que realmente fez diferença na sua vida, no seu negócio? Sim, Kênia Gama. A Kênia, ela foi uma mentora que me inspirou muito e eu carrego até hoje uma frase que ela trouxe que me ajuda nos momentos difíceis, que não é se der certo, é até dar certo. Então, quando eu fiz a mentoria com a Kênia, foi quando eu aprendi de fato a colocar ordem na casa. Então, assim, pra mim foi muito marcante. Ela foi, de fato, a minha primeira mentora real. Muito legal. E você, Bruno? Olha, eu vou colocar quem eu tô seguindo muito agora, que eu tô utilizando como um mentor, que seria o Everton Pieri, do Estética Rica, que é focado na parte da estética. Então, quando é algo focado, auxilia muito a gente. Sim, né? sim. Então, ele tá sendo um divisor de águas até mesmo por conta do autocuidado, né? Porque às vezes a gente cuidava muito da parte da estética, tava pensando ali no empreendedorismo em si, né? Em fazer aquele negócio se multiplicar, só que não tava focado 100% na estética. Então, isso fez eu mudar os meus olhares, cuidar mais do meu corpo, cuidar mais da minha imagem, procurando até agora fazer implante, tudo que eu tô justamente para poder mudar realmente a estética, né? Porque a estética importa. Então, a gente não cuidava disso antigamente, e aí depois que eu comecei a escutar mais ele como mentor, eu levei isso pra minha vida. Porque afinal de contas é o posicionamento, né, de imagem, né, tudo isso vai impactar, né, muito legal. Uma frase ou lema de vida, a Ju falou uma, mas se quiser falar outra. Tem outra, que inclusive também eu poderia citar o Paulo Vieira como um grande mentor, porque a partir dele, em 2019, falo que tem uma Juliana antes e depois do Método CIS, que foi o primeiro treinamento de autodesenvolvimento que eu fiz. E uma frase que eu carrego comigo que veio dele é: para que continuar sendo a mesma pessoa se eu posso ser uma pessoa ainda melhor? Então, isso eu trago como um lema. Muito bom. Uau. E você? Para mim é procure ser curioso. O Zé Roberto Marques falou isso uma vez no treinamento e mudou também a minha forma de olhar a vida. Mudou a chave. Porque toda vez que, igual eu tô aqui, como que é ser coach de carreira? Como que é isso pra você? Eu sempre pergunto, porque eu sempre aprendo perguntando. Sim. Então, quando a gente é curioso com tudo, a gente sempre multiplica o nosso network e o nosso intelectual. Perfeito. Um sonho que ainda vocês têm para realizar? Ter filhos. Que graça. Sim. E já tá planejando isso para próximo? Como Já, é que tá isso? Já. Tá só no aguardo. Muito bom. Já muito temos bom. datas. Deus abençoe, Deus Amém. abençoe. Ter filhos. O que te motiva a levantar todos os dias?
Fazer a diferença no mundo, assim, propósito. Eu vejo que através do nosso trabalho, a gente consegue impactar vidas e famílias, né? Através dos meus atendimentos, eu consigo ajudar mulheres a se cuidarem e se priorizarem. E eu vi o impacto que isso teve dentro de casa. Minha mãe era uma mulher que ela não teve esse cuidado, e a partir do momento que ela começou a ter, mudou completamente a Rose, né? Então, eu sei que isso é importante. E qual que foi a pergunta? Que faz você levantar todos os dias. Ah, tá. Então, isso, né, nos atendimentos. E na segunda parte da resposta, nas mentorias, eu sei o quanto que é difícil você lidar com a ansiedade, com a frustração de você não saber como fazer as coisas funcionarem dentro do seu negócio. Então, eu sei o impacto que isso tem também na vida dessas pessoas que empreendem, têm o sonho e têm a vontade de fazer dar certo. Muito bom. E você, Bruno? Pra mim, eu ia falar que era a Zoe fungando na minha cabeça. Ela te motiva, assim, Nossa, ela diretamente. ela me irrita e eu levanto que ela tá me irritando. Não, mas brincadeira. É realmente ali o propósito que, se Deus fez aquilo, de morrer na cruz por nós, e hoje eu tenho a vida que eu tenho, eu estou aqui, eu preciso fazer algo diferente a cada dia. Então eu procuro ser sempre, todo dia, melhor do que ontem, sempre procurando me desenvolver, ajudando as pessoas e realmente, igual a Ju falou, fazer a diferença no mundo. E como eu tô na área da estética, fazer a diferença para mulheres se reencontrarem. Porque hoje eu vejo que muitas mulheres se priorizam, se deixaram, né, de se priorizar para viver a vida para os seus maridos, para os seus filhos, e a gente sabe isso, a parte histórica, que a mulher ficou ali por muito tempo, ela só cuidava da casa e dos filhos. Era o marido que trazia a comida e o dinheiro para dentro de casa. Então, quando eu vejo isso, que as mulheres estão conseguindo conquistar o seu lugar no mundo, e estão se cuidando, que a gente sabe que eu brinco até nos cursos, uma mulher quando ela vai para um casamento é diferente. A mulher ela já fica assim, ó, no espelho, já se olha para tudo que é lado, já se empodera, quando coloca um salto é diferente. Então por que não viver isso todos os dias? Colocar o seu salto todos os dias, se maquiar todos os dias e se ver de uma forma diferente todos os dias. Então isso me motiva muito. Quando eu faço uma microlabial, eu vejo ela remova aquela sobrancelha preta, aquela fita isolante da cara da pessoa. Eu tô escondendo minhas sobrancelhas, pessoal, porque eu não quero ser julgada. Porque eu ainda não fui lá na clínica, né? Mas eu vou. Não, mas a gente vê cada coisa de profissionais, né? Que não tomaram os devidos cuidados e acabaram com a autoestima de algumas pessoas por não tomarem os princípios básicos do design. Então, quando a gente consegue remover aquela sobrancelha e ela já, nossa, já tá ótima assim. Só de não estar aquela coisa chegando primeiro do que eu, já tá ótimo. Então, pra mim, isso restaura, né, a autoestima. Eu falo que não tem dinheiro que pague. E só complementando, né, o Bruno tava falando que o homem que trazia o dinheiro pra casa. Esses dias eu tava atendendo uma aluna, ela veio fazer a sobrancelha comigo e ela tava compartilhando que em menos de um ano, trabalhando com sobrancelha, ela pôde comprar o carro dela. E hoje ela falou que tá ganhando mais que o marido. Então, assim, não é sobre uma competição, mas é sobre as possibilidades, né? O marido dela é CLT. Eu acredito que é questão de tempo dele querer ir pro empreendedorismo também. Então, é muito bom isso. Muito bom. Muito bom. E um conselho para quem tá começando, o que vocês diriam? Estude, procure um mentor. Que é muito mais fácil você seguir um caminho que alguém já passou por aquelas dores do que você bater a cabeça. Você vai bater, você vai conseguir chegar lá. Porque igual a gente, em cima das dores que a gente foi procurando os treinamentos. Hoje em dia a gente já entendeu, então quando a gente quer algo, a gente já pesquisa antes. Então, vou fazer uma expansão, o que eu preciso fazer ali para poder ter essa expansão? Qual que são os lugares que eu preciso ir, as pessoas que eu preciso me conectar. Então, primeiro faça um treinamento, vá em cursos, faça network, pergunte, né? Seja curiosa. Esse é o meu conselho. Eu falaria isso também, tenha um mentor, porque você ter uma pessoa ali te guiando faz toda a diferença. Isso com certeza vai tornar o caminho mais fácil. E não se iluda com o que você vê na internet. Não
não dê um passo maior do que a sua perna, né? Porque na internet a gente vê muitas pessoas investindo muito no que é instagramável e nem tudo que é instagramável é verdadeiramente rentável, Sim. né? E aí algumas pessoas acabam se endividando para fazer o que o outro está fazendo. Então não se iludam. E também assim, né, as pessoas precisam entender que existem muitas habilidades quando você vai empreender que elas precisam ser desenvolvidas, né? Porque normalmente quando você vai empreender, você conhece da sua entrega. Você conhece lá de fazer a sobrancelha, de fazer a micropigmentação, mas você não conhece de gestão, você não conhece de vendas, de marketing, de contabilidade. E por mais que você vá terceirizar essas etapas, né, porque é também o ideal, né, que a coisa que você não domina você terceirize, mas minimamente você precisa ter o conhecimento para gerenciar. Né? Por exemplo, um contador, eu já vi muita empresa quebrar, porque depois de alguns anos foi ver que o contador estava fazendo coisas extremamente quando a gente erradas. começou, o nosso contador fazia um monte de coisa errada. Então, você entendeu? E aí, se a pessoa não tiver um mínimo conhecimento para avaliar aquele trabalho, ela pode estar em maus lençóis. Então, assim, como você disse, não é fácil. Empreender é você ser dono de uma empresa onde você precisa meio que transitar por todas as áreas, Exato. enquanto que quando você trabalha, você tem ali só a sua área para resolver o teu problema, acabou, né? Exatamente. Às vezes parece que eu quero desincentivar quando eu falo, né? Mas é porque é uma realidade. Eu acho que independente do que a gente for assumir na nossa vida, a gente precisa ir preparado. Sim, Então, sim. é isso que você tá falando. Se eu decido empreender, independente, tem desafio empreendendo e tem desafio também em ser CLT. Né? Tudo vai ter o desafio. Sim. Você tem que escolher o seu. Se eu decidir empreender, eu preciso entrar consciente de que eu vou investir no conhecimento horizontal. Não adianta eu ser só bom na técnica. Eu preciso saber minimamente ali do financeiro, da gestão, da contabilidade, do jurídico, porque eu também não posso colocar uma pessoa lá de qualquer forma, né? Que nem hoje a gente tem o contrato PJ. Eu sei o que estabelece no contrato, o que eu posso cobrar, o que eu não posso cobrar, né? O que me gera o vínculo empregatício e o que me respalda de que ela realmente é uma parceira. Então, o mínimo a gente precisa saber, e é investimento de tempo. Né? Com então certeza. Esteja preparada. Muito Seria bom. o empresário precisa ter o conhecimento né? Em cima daquela técnica, ele é muito bom, mas ele precisa ter o conhecimento em todas as áreas. Exatamente. Ele não precisa saber exatamente o que um contador sabe, mas ele precisa pelo menos o básico. Muito bem. E as pessoas acabam, infelizmente, não investindo nisso. Ou então muita gente desiste, né? Porque a verdade é que no Brasil muitas empresas abrem, mas também muitas fecham, né? Muitas não chegam nem ao segundo ano de vida, justamente porque as pessoas, se fosse fácil e tranquilo, todo mundo faria, né? Eu acredito que as pessoas, quando procurar um mentor, é tipo você pedir um conselho de relacionamento para um rapaz que trai a mulher ou para um solteiro, não dá. Então você precisa pedir o conselho realmente para quem é daquela área, ou para quem entende aquela área. Tem um resultado que você quer ter. Você quer ter. E aí você vai modelar aquela pessoa e seguir os passos dela. Porque senão, não adianta. Às vezes a pessoa fala, fiz a coisa que o mentor ali, só que você não sabe o que o mentor tá falando, você não vai ter o resultado. Também. Com certeza, né? O que gera o resultado, no final das contas, é a ação, né? Exatamente. De cada um. Gente, muito obrigada. Deixa eu dar um abraço aqui para vocês. Muito obrigada pela participação de vocês. Tenho certeza que foi incrível. Vamos divulgar aqui nas nossas redes sociais. Fala as suas redes sociais para o pessoal seguir também. Juliana Sever Oficial. E o da clínica é Sever Clinic Beauty. É Sever, S-E-V-E-R. Vou colocar na descrição do vídeo. E o meu é BR Remove. .remove. BR.remove. Ótimo, gente. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Carreira em Doses. E aguarde aí pelos próximos, que com certeza também vão estar fantásticos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.